Olá, famílias, como vocês estão? Nós do Ministério Infantil Geração Vida estamos com muita saudade de vocês, mas por cuidado, por causa desse momento que nós estamos passando, ficaremos ainda um pouco afastados. Mas graças a Deus nós temos essa forma de entrar aí na sua casa para juntos continuarmos aprendendo mais a palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar a série Heróis, Reis e Rainhas com o Zezé. E no próximo domingo nós começaremos a estudar as aventuras da oração. Mas olha que maravilha, hoje a igreja está começando a campanha de oração, vão ser 40 dias de oração. Então eu quero que você estimule a sua criança a orar. Orar é falar com Deus. Então se ela não sabe, se ela está insegura, ore com ela, clame ao Senhor, agradeça ao Senhor. Nada melhor do que juntos em família vocês buscarem este momento e você, papai, mamãe, vovó, titia, ensinar aí as crianças, os adolescentes, os jovens que estão com vocês a orar. Este momento é muito importante que nós estamos vivendo para que nós possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Então receba de nós o nosso abraço de cada professor do ministério e cremos que em breve este momento chegará de vermos vocês aqui para juntos continuarmos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Um grande abraço, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Um beijo no coração. E aí, pessoal, que saudade! Muita coisa aconteceu, nos últimos dias. A gente acabou se distanciando um pouquinho mais, mas a gente está de volta, tá bom? Espero que vocês tenham se cuidado, espero que todos estejam bem e vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. A última lição que nós tivemos, nós aprendemos muito com Daniel e seus amigos. Independente da profissão que temos ou de quanto dinheiro nós ganhamos, o importante é sermos fiel a Deus e sempre pedirmos sabedoria. Confiar que Deus está conosco, nos ajudando e dando forças. Vamos aprender mais uma lição com Daniel? A história bíblica de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6. Já fazia muito tempo que Daniel morava na Babilônia. Nabucodonosor tinha morrido e outro rei governava em seu lugar. O seu nome era Dário. Daniel continuava trabalhando no palácio. Era um dos homens mais importantes da Babilônia. Os conselheiros e os governadores do rei tinham inveja de Daniel porque ele era inteligente e o rei gostava muito dele. Eles estavam procurando um motivo para fazerem mal a Daniel. Eles foram conversar com o rei e disseram que ele deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orasse a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, seria atirado na cova dos leões. E disseram: agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja anulado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Imediatamente eles foram falar com o rei. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está assinado e não pode ser anulado. Então disseram ao rei: Daniel não te dá ouvidos, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e, como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei, nenhum decreto pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles levaram Daniel e jogaram na cova dos leões.
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. O rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou então e ordenou que o tirasse Daniel da cova. E quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Através das lições que a gente estudou aqui, nós conhecemos quem são os verdadeiros heróis. São homens e mulheres que expressaram seus sentimentos sem fingimento, sentimentos de coragem, de medo, de insegurança, de confiança, de arrependimento e etc. São pessoas que Deus escolheu para realizar seus propósitos. Josué, Débora, Sansão, Saul, Davi, Salomão, Josafá, Elias, Eliseu, Neemias, Esther e os amigos Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Daniel foi mais um dos heróis da Bíblia. E aí, como foi para vocês acompanharem as histórias bíblicas? Eu aprendi muito e espero que vocês também tenham aprendido. Vocês, crianças que ainda são muito pequenas, podem não estar entendendo muitas coisas agora, mas se vocês crescerem ouvindo e lendo a palavra de Deus, com certeza elas vão ficar guardadas no coração de vocês. E no tempo certo vocês se lembrarão delas. A palavra de Deus, que é a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, papai e mamãe, e nós professores da escola bíblica, vamos continuar seguindo a nossa missão. Medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho?
oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inalar o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inalar o leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração Posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Família, semana que vem temos um encontro marcado. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. Te agradecer pela oportunidade de aprender com os heróis da Bíblia, de aprender com o Senhor, como devemos nos comportar, como devemos viver e seguir a nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos ajude nos tempos difíceis, que a força que a gente não tem, que o Senhor nos dê, que a coragem que às vezes falta, que o Senhor nos dê, mas que em todo tempo a gente sinta a Tua mão nos guardando, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe cada família que está assistindo e eu te peço a Tua paz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.